Estamos de volta para o nosso estudo panorâmico sobre o Antigo Testamento e nesse momento nós teremos a primeira parte das nossas aulas sobre os livros históricos. Já estudamos sobre o Pentateuco em aulas anteriores e agora daremos sequência com os livros históricos. Os livros históricos de Josué a Esther contém a história de Israel, desde a conquista da Terra Prometida até a formação do judaísmo após o exílio da Babilônia. Se vocês se lembrarem, em Êxodo, Moisés tira o povo da terra do Egito para levar e criar uma grande nação na terra de Canaã. O livro de Josué é justamente o livro que vai retratar a conquista dessa terra. Esse livro cobre um período de mais ou menos 800 anos, que vai do século 13 ao 5. Não só o livro de Josué, mas os livros históricos que se referem a esse período. No livro de Josué, nós temos o seguinte: do capítulo 1 ao 5, tem o preparo do povo para a conquista da terra. Do 6 ao 12, a conquista de Canaã. Do 13 ao 21, a divisão do território. Todo o território foi dividido entre as tribos de Israel, e essas tribos de Israel eram formadas pelos filhos de Jacó. Com a única questão é que José recebeu duas tribos de herança. E, por fim, os acontecimentos finais. Qual que é o propósito desse livro? É justamente a narrativa que dá sequência aos últimos fatos que aconteceram em Deuteronômio. Vocês devem se lembrar que em Deuteronômio houve uma suspensão da narrativa no momento em que o povo estava nas planícies de Moabe e Moisés fala toda a lei novamente para a nova geração que cresceu no deserto. Então esse livro tem o propósito de mostrar, depois da morte de Moisés, como Josué tinha a missão de atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Então, é o livro que tem o propósito de registrar a conquista da terra e demonstrar o cumprimento da promessa que Deus havia feito para Abraão de fazer de Abraão uma grande nação. Josué foi testemunha ocular dos acontecimentos, tudo indica que ele é o autor do livro. Algumas autorias do Antigo Testamento são desconhecidas, né? Mas ele tem uma possibilidade, os estudiosos acham que ele pode ser sim o autor do livro. Ele era filho de Num e também chamado de Oséias. O nome Josué significa Jeová é minha salvação e em grego se traduz por Jesus. Josué é um tipo assim de Jesus, porque assim como ele conquistou a terra de Canaã, dando liberdade ao povo, Jesus conquistou para nós vitoriosamente o céu pela vitória que ele teve sobre o pecado. O período do livro abrange mais ou menos 30 anos e que vai da morte de Moisés à morte de Josué. Josué recebeu duas grandes responsabilidades: destruir o poder cananeu da terra, ou seja, os povos cananeus que estavam na terra, e distribuir a terra entre os israelitas.
Ele destruiu fielmente as principais cidades e venceu um total de 31 reis, conforme está relatado no capítulo 12, versículo 24. Depois de distribuída a terra entre as tribos, cada tribo se responsabilizaria pela eliminação dos cananeus do seu território. Na verdade, a ordem de Deus era para que eliminasse todos os cananeus de lá. Só quero relembrar um fato importante. Deus mandou destruir, sim, o povo da terra de Canaã, os cananeus, para que fosse estabelecida lá uma grande nação. Mas Deus deu 400 anos de tempo para que aquele povo pudesse mudar o seu modo de vida. Eles tinham costumes abomináveis para Deus, como inclusive oferecer os próprios filhos em sacrifício. Então, por isso, como castigo, Deus permitiu que o povo de Israel destruísse esse povo. E nós veremos, principalmente em estudos posteriores, que Israel não obedeceu a Deus como deveria, e isso criou uma série de transtornos para o povo, conforme veremos adiante. Segundo Deuteronômio 7:20, os israelitas podiam fazer concerto com outras nações desde que não estivesse nos limites da possessão que era a possessão destinada à nação de Israel, que Deus queria e quis edificar. A conquista da terra de Canaã ocorreu em 3 etapas. Em Canaã Central, quando foi destruída Jericó, Ai, Gibeão e Bet-Horon. A Canaã Meridional, quando foi conquistada Jerusalém e Hebron. E Canaã Setentrional, quando foi conquistada Azor. A conquista de Jericó significou as primícias da terra e foi realizada de maneira sobrenatural, obedecendo-se inteiramente às ordens de Deus, não é? Então, a conquista de Jericó é uma das conquistas mais marcantes, né, do modo como Deus fala para o povo ficar rodeando a cidade, e no momento certo Deus fez as muralhas caírem. A distribuição da terra também foi feita em 3 etapas. Em primeiro lugar, foram distribuídas as terras ao leste do Jordão e, nesse momento, ainda estava sob a liderança de Moisés. Foram entregues a tribo de Ruben, de Gade e metade de Manassés, que era filho de José. Em Gilgal, Judá, Efraim e a outra tribo de Manassés receberam suas terras. E a terceira etapa ocorreu em Siló, depois que foi levantado o tabernáculo. Aí as 7 tribos restantes receberam ou conquistaram seu território. É muito interessante e muito conhecido, né, os versículos 5 e 9 do capítulo 1, quando Deus faz a promessa dele de estar com Josué e pede para ele não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda da lei do Senhor, e Deus prometeu para ele que ele conquistaria toda a terra que ele pusesse a planta dos pés dele. O capítulo chave é o capítulo 24, que é o capítulo já de transição, porque já está chegando próxima à morte de Josué, que vai transitar então para um outro momento do povo de Israel, que está relatado no livro de Juízes, que é o que nós vamos falar nesse momento. O capítulo 1 e 2 de Juízes, nós temos lá um relatório sobre a conquista da terra que foi feita em Josué, retratada, né, no livro de Josué. Nos capítulos 3 a 5, nós vemos a ameaça de Israel e vitórias especialmente lideradas por Débora.
nos capítulos 6 e 8, nós temos um outro grande juiz, que é Gideão, que defende Israel contra os midianitas. No capítulo 9, temos a história de Abimeleque, de 10 a 12, de diversos juízes, de 13 a 16, a história de Sansão e a luta dele contra os filisteus. Do 17 ao 18, vai falar sobre a tribo de Dan. Do 19 ao 21, o julgamento contra os crimes dos benjamitas, né, da tribo de Benjamim. O propósito desse livro é registrar as experiências de Israel durante a era da teocracia, mostrando uma série de fracassos. Porque depois da morte de Josué, o povo ficou sem uma grande liderança, como teve com Josué e antes dele com Moisés. E a Bíblia diz que nesse tempo cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Por conta disso, sempre o povo de Deus estava em situações difíceis e Deus permitia que o povo se tornasse escravo de um povo vizinho. Quando eles começavam a sofrer e a chorar por conta dessa escravidão, Deus levantava um juiz, libertava o povo, dava um tempo de paz. Logo, o povo começava de novo a desobediência, Deus permitia de novo a escravidão, eles choravam, Deus levantava um outro juiz que libertava o povo e dava paz a ele de novo. E assim é a sequência de juízes, passando por 13 juízes. Vocês observem que nesse período o povo de Israel era todo dividido em tribos. Não existia um governo central. O governo central era o próprio Deus. Daí que se conhece como teocracia. Logo, nós veremos que essa situação vai mudar, porque o povo de Israel, diante da circunstância de guerra, sempre que estavam passando, eles desejaram ter um rei e Deus permitirá então a instituição da monarquia. Mas, no momento, estamos ainda no livro de Juízes, e nesse momento não existia um poder centralizado. Cada líder da tribo cuidava do seu território e cuidava das suas guerras. Segundo a tradição judaica, quem escreveu esse livro foi Samuel, que foi o último juiz. E se não foi Samuel, foi algum escritor da mesma escola de profetas contemporâneo dele. Os acontecimentos do livro abrangem um período de cerca de 400 anos, entre os anos 1375 e 1050 a.C., que é da morte de Josué à magistratura de Samuel. Só um lembrete para quem às vezes não está acostumado, lembrando que no mundo ocidental nós estamos divididos em antes e depois de Cristo, né? No que diz respeito a datas. E antes de Cristo, a data vem diminuindo, 3.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos. Então, à medida que vai chegando mais próximo do nascimento de Cristo, mais a data diminui. Então, por isso, nós contamos de 375 a 1050 a.C. Esse título, Juízes, veio da versão Septuaginta, que é uma versão hebraica que foi traduzida para o grego a partir do século 3 a.C. em Alexandria, no Egito. O livro de Juízes, então, é a continuação do livro de Josué. Então, agora só uma recapitulação. A história do povo de Deus segue a partir de Gênesis, Êxodo, Números, Josué e Juízes. Porque nós sabemos que Levítico e Deuteronômio em Levítico e em Deuteronômio tem a suspensão da história. Então,
aqui Juízes dá sequência à história de Josué, que dá sequência à história do povo em Números. Mostra como as tribos dos hebreus habitavam dentro da terra dos cananeus e não possuíam chefes que governassem o povo. Conforme eu disse anteriormente, cada tribo liderava a si mesmo. E em tempos de grandes dificuldades, Deus levantava então os juízes, como eu expliquei antes, que eram pessoas carismáticas, tementes a Deus e que conseguiam livrar o povo de Deus das circunstâncias difíceis que eles entravam por conta da desobediência. O capítulo 2 pode ser considerado a miniatura desse livro, e esse livro vai mostrar a transição de uma geração piedosa para uma geração ímpia. Um acontecimento muito especial se dá nesse período de Juízes, que é a história da Moabita Ruth. Então veja bem, na sequência histórica, Ruth é uma história especial. É a história de uma mulher que não é israelita, e a história dela acontece dentro desse momento histórico que a nação de Israel era governada por juízes. No capítulo 1, nós temos a história de Noemi, que volta com Ruth para Belém. Nós vamos ver lá a fidelidade de Ruth com Noemi, a aproximação de Ruth e Boaz e o casamento de Boaz com Ruth. Esse livro revela uma coisa muito significativa. É que durante essa época de grande desobediência do povo de Israel, havia uma mulher não israelita disposta a deixar os seus ídolos e seguir o Deus de Israel. E Deus aprovou tanto essa atitude de Ruth que fez com que ela simplesmente fizesse parte da genealogia de Davi e do Senhor Jesus Cristo. Fazer parte da genealogia de Davi e de Jesus Cristo significa simplesmente fazer parte da linhagem real, parte da linhagem do Salvador da humanidade. O autor mais provável para esse livro é o próprio Samuel, mas não se sabe. E a data dele é cerca do ano 1000 a.C. Esse livro, portanto, demonstra o respeito que Deus tinha por todos os povos e que ele não fazia e nunca fez acepção de pessoas. Ele, portanto, não é um Deus nacionalista e não se preocupa com fronteiras. Ele escolheu a nação de Israel para que a nação de Israel proclamasse o nome dele entre as nações da terra. Portanto, fica evidente que Deus sempre teve o propósito de chamar todos os povos da terra e nunca um povo em específico de forma exclusiva. O capítulo-chave de Ruth é o capítulo 4, que nós vemos que ela deixa o estado dela de viuvez, de tristeza, de afronta e simplesmente se torna uma mulher casada, bem casada e rica. Nós ficamos por aqui e eu aguardo você para a nossa próxima aula para darmos continuidade aos livros históricos com os livros de Samuel. Até lá!